Boa noite, gente. Graça e paz. Happy birthday to you. 13 anos, gente. Que coisa maravilhosa. E eu me sinto muito honrado de fazer parte dessa criação de um adolescente, né? Adolescente começa com 12 anos, né? Pastora, muito obrigado pela honra de me trazer para cá. Aos meus amigos também. Alan, te amo. I love you. I love you forever. Para ser. Rapaz, o homem, eu não quero nem pregar mais. Eu recebi muito. Que poderoso. Deixa eu falar uma coisa para você, amado, antes de começar a ministrar. Eu comecei a ministrar a palavra de Deus. A primeira vez que eu peguei no microfone na minha vida, eu tinha 12 anos de idade. Eu comecei a pregar valendo com 15 anos. Só que eu aprendi uma coisa com uma senhorinha que eu nunca mais esqueci em toda a minha vida. Crente que ama Jesus tem que ser igual uma esponja. Em toda a atmosfera que ele estiver, Deus está falando, é a Bíblia aberta, pode ser alguém que você costuma conviver. Cuidado para não tratar a unção como uma coisa comum. Deus está falando. Ah, mas a pastora prega todo domingo. Deus está falando. Você tem que ser igual uma esponja, recebe aquilo que te cabe. E aquilo que não é para você é vacina, para quando o mal vier, você já vai estar vacinado. Amém. Deus é muito bom. Glória a Deus. Vai. Aleluia. Glória a Deus. Aí a voz ficou até, rapaz. A voz de locutor, né? Aos queridos nessa noite, na IBVC. Um abraço, pastora Neia. Não melhorou a voz? Queridos, eu queria que você levantasse suas mãos. Eu queria orar um pouco. Pai amado, que alegria tão grande estar aqui nessa igreja, Pai. Estamos aqui mesmo rindo porque amamos o Senhor. Estamos celebrando 13 anos, Pai. Eu imagino os dias complicados que a tua filha enfrentou para tocar o barco. Mas ela olha para trás e ela celebra 13 anos de vitória. E existe mais anos aí pela frente, de muitas vitórias, crescimento. Obrigado pela sua palavra. Nós amamos o Senhor, Pai, e te agradecemos por isso. Em nome de Jesus, amém. Você pode tomar o seu assento? Glória a Deus. Eu vou começar a ministrar já, mas antes, quem estava aqui no último culto que eu preguei, que eu falei sobre o milagre que eu vivi? Então meu milagre está ali. Crentona, cheia de Deus. Quem estava aqui no dia que contei o testemunho, está ali. Crente como cheia de Deus. Também veio conosco Camila, que é nossa arquiteta. É aquela ovelha mais próxima da gente. E é uma bênção também. Eu queria que você abrisse comigo sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 20, versículo 1. Glória a Deus. Deuteronômio 20, versículo 1. Eu sei que nós estamos falando aqui nesses dias sobre tempo de viver o novo. E eu sempre acredito que Deus tem uma palavra. Amados, nosso Deus é um Deus muito pontual. Primeiro ponto. Deus nunca organiza nada de forma solta. Tudo que Deus prepara, você pode não estar entendendo nada agora, sempre é uma construção para algo que você vai pisar no futuro. Eu estava estudando sobre viver o novo, um tempo novo, estação nova. Tudo está encaixado do mesmo modo, só que Deus me deu uma palavra completamente diferente que se encaixa dentro de viver o novo. E o tema da minha mensagem hoje é: ei, não tenha medo. Deuteronômio 20, versículo 1 diz: quando tiveres de sair à guerra. Nesse texto aqui de Deuteronômio foi uma carta escrita sobre orientações de como o povo deveria se comportar quando se encontrassem com um cenário de guerra. E a primeira instrução era: quando vocês tiverem de sair para a guerra contra teus inimigos, se vocês avistarem cavalos e carros, e avistarem também um povo mais numeroso do que vocês, não tenham medo, porque o Senhor teu Deus está contigo, e Ele é aquele que te libertou do Egito. Então, portanto, não tenha medo. Uma das palavras, existem várias palavras nos originais para falar sobre medo. Uma das palavras é a palavra pachat, que significa terror, pânico.
medo intenso ou espanto. E também tem a palavra hebraica megorá, que significa algo que está causando medo, horror, ameaça, aquilo que assusta. Todas as vezes que nós ouvimos de Deus alguma palavra intencional, porque Deus se move no meio do corpo de Cristo de duas formas interessantes. Deus se move de forma coletiva, existem profecias que são coletivas, existem palavras que é coletiva, existem instruções que são coletivas para a igreja, para o corpo, mas Deus é um Deus relacional, individual. Então, na maioria das vezes no cristianismo, Deus vai fazer questão de ter comunhão com você no seu lugar secreto. E lá no lugar secreto não é um lugar apenas onde Deus vai te falar coisas poderosas, mas também é um lugar onde Deus está trabalhando em você. Porque antes de você enfrentar qualquer episódio difícil, que existe também um trabalhar de Deus nisso, mesmo que não tenha sido Deus que tenha causado algum problema para te afrontar. Deus não se envolve nisso, mas quando o diabo se levanta contra você, Deus aproveita do cenário para ajustar pontos de maturidade na sua história. Perceba que toda vez que você enfrenta um dia difícil, você não sai desse lugar lamentando pelo dia difícil. Quando você caminha com a palavra de Deus, toda vez que você enfrenta um dia complicado, você sai mais maduro, mais cirúrgico, mais experiente e mais forte. Agora, o que é que nós precisamos entender? Todas as pessoas carregam de Deus uma promessa, uma profecia, um plano. Você não está aqui na igreja como alguém que não tem nada. Deus tem um plano para você. Agora, dentro do plano existem duas coisas que você precisa entender: cuidado com o medo e preste atenção na coragem. Um crente que dá lugar ao medo, ele não vai provar da bondade de Deus ao longo do caminho, porque o medo é a armadilha principal que o diabo usa para paralisar alguém. Alguém que está com um sentimento de horror ou de pavor, mesmo que Deus esteja falando para ela: avança que eu sou contigo, se ela prestar atenção no medo, ela para. A prova disso é quando Jesus aparece no meio do mar. Para quem não sabe, havia uma prática em alguns judeus daquela época, mais antigos, que eles acreditavam em fantasma. Sabia disso? Pois é. É por isso que quando Jesus aparece lá, eles começam a gritar que era alguma coisa diferente. E ele diz: sou eu, Pedro, que eu apelidei Pedro de Pedroca. Pedroca diz assim: se és tu, me chame. Jesus disse: venha. Pedro então coloca os pés para fora do barco, anda por cima das águas e vai encontrar com Jesus. Quando ele vai caminhando em direção, que ele presta atenção no vento, então ele começa a afundar. Se ele não prestasse atenção no vento, era óbvio que ele iria afundar. Então o medo se torna grande quando você presta atenção no grito que o diabo está dando. Quanto mais, e eu não estou dizendo aqui que você não vai sentir medo, como ser humano é inegável, você vai acabar sentindo medo em algum momento. Mas toda vez que você vai para a Bíblia, que você vê alguém se deparando com algum assunto que Deus deu para ele enfrentar, Deus sempre começa assim: vá, eu estou com você e não tenha medo de ninguém. Porque Deus sabe que medo é instrumento paralisador. Se uma pessoa estiver com medo, ela pode ter promessas, profecias, ela pode ter projetos, ela pode ter planos, ela pode ter sonhos pessoais, sonhos coletivos, sonhos com a igreja, sonhos com a família, sonhos no casamento, sonhos empresariais. Ela não vai sair do lugar, vai entrar ano, ela vai vir para o culto, vai entrar outro ano, ela vai vir para o culto, ela vai pular, ela vai marchar, vai receber uma palavra, mas ela nunca vai provar do novo de Deus, porque o novo não está lá atrás, o novo está lá na frente. Tudo aquilo que é novo é desconhecido, tudo aquilo que é novo assusta porque não foi explorado ainda. Mas toda vez que Deus tem um caminho novo para alguém, Ele não começa apresentando um obstáculo, Ele começa falando: eu sou com você, levanta, seja forte, corajoso e não tenha medo de nada. Eu vim aqui essa noite para lhe dizer: eu não sei o que foi que deu errado até o final do primeiro semestre, mas eu quero te encorajar agora no segundo semestre. Se levanta, Deus tem muita coisa para fazer com você ainda.
E não tenha medo. Eu acho que eu tô inspirado. Peraí que eu vou botar um pé no freio. Mas quando eu comecei a meditar nessa palavra, Deus falou comigo: eu quero que você pregue para o povo lá da minha filha Neia sobre coragem. Eles precisam entender sobre isso. Já percebeu? Ou de repente eu não sei. Mas eu também já entrei em colapso alguma vez na minha vida, quando vi alguém que estava no mesmo tempo que eu de igreja, no mesmo tempo que eu com o Senhor, mas avançando velozmente e eu ficando para trás. E quando eu ia questionar ao Senhor por que aquilo, porque a gente é maduro o suficiente para saber quando é inveja e quando não é. Tem crente que faz ouvido de mercador. Não, eu invejoso. Você sabe quando você sentiu alguma saída de inveja. Mas você também sabe quando não é, quando é só questionamento. E uma vez eu orando, eu falei: Senhor, mas eu também tenho profecias, o Senhor, está todo mundo caminhando e eu não. Eu nunca esqueço, Deus falou comigo assim: existe um instrumento que o diabo está usando, que você está dando atenção a isso, e isso está paralisando seus passos. E como eu sou um Deus de princípio, se comigo está coragem e o diabo está com medo, não que o diabo tem medo, mas o que ele estava falando é que o instrumento do medo estava com o diabo, e com Deus a coragem. Se eu não estou na coragem, eu estou no medo, é óbvio que o diabo tem acesso à minha história. De repente você pode estar pensando: meu Deus, tanta coisa poderosa já era para ter acontecido comigo. Se medo estiver te paralisando, Deus pode estar na arquibancada sendo o seu maior incentivador, mas não vai acontecer nada, porque o medo está te paralisando. Existe uma outra expressão para falar de medo, a expressão grega delia, que significa covardia, timidez ou falta de coragem. 2 Timóteo 1,7, quando é escrito, o apóstolo Paulo fala a respeito para os crentes não terem medo e para os crentes terem coragem. Ele estava usando a expressão delia, ou seja, não olhe para aquilo que te afronta, não olhe para aquilo que te desencoraja, não olhe para aquilo que lhe entristece. É natural ao longo da caminhada que você se depare com coisas que lhe frustrem. É natural no meio da caminhada pessoas que vão lhe trair no meio do caminho. É natural no meio da caminhada você colocar expectativa em um projeto e aquilo não acontecer. É natural da caminhada, crise no mundo, crise no Brasil, crise na Bahia, crise em Salvador, crise financeira, crise de saúde. É natural. Agora, não olhe para isso. Quando Deus diz não tenha medo, o que Ele está falando é: tudo isso aí vai acontecer e não tem como tirar. Agora olhe para mim, eu sou a tua segurança, eu sou o seu socorro bem presente na angústia, eu sou o teu baluarte, eu sou o teu escudo, eu sou a tua fonte, eu sou a tua ponte, eu sou o teu dono, eu sou a tua proteção, eu sou. Tem alguém para crer nisso aqui, pelo amor de Deus? Quando você presta atenção nisso, entenda, medo anula fé. E se eu posso simplificar para você aqui, você faz parte de uma igreja que lhe ensina a palavra, então você sabe o que é fé. Simplificando, o que é fé? Fé é você colocar o pé e Deus colocar o chão. Pronto, aprendeu fé. O que é fé? Colocar o pé e Deus coloca o chão. Agora, o que é o medo? É eu não colocar os pés, porque eu não consegui checar se tem chão para me tornar seguro. Nós não vamos conseguir provar do novo de Deus, querendo que Deus se encaixe na métrica dos meus cálculos humanos de como deve funcionar. Eu vou lhe falar uma coisa aqui: Deus é especialista em dar um nó na sua cabeça. Ah, meu Deus do céu. Só quem já viveu milagre sabe muito bem o que é isso aqui. Quando parece que não vai, vai. Quando parece que não é. Quando parece que não vende, vende. Quando parece que não compra, compra. Quando parece que não vai abrir, abre. Quando parece que não vai romper, rompe. Se eu tenho fé, e fé é colocar o pé e Deus colocar o chão, fé não anda sem coragem.
Coragem faz parte da fé. Todo homem que resolver andar pela fé, ele vai precisar ser corajoso. Diga para alguém: ei, desse jeito, misericórdia. Diga para alguém: ei, não tenha medo. Deus está com você, e isso é suficiente. O que tiver que comprar, vai comprar. Deus está com você, não tenha medo. Isso é suficiente. O que tem que vender, todo mundo lá fora fala que não vende, vai vender e vai superabundar, porque Deus está com você. Isso é suficiente. Ah, mas não tem cliente não. Vai aparecer cliente, vai ter que ter funcionário, vai fechar contrato, porque Deus está com você, e isso é suficiente. Ah, o médico falou que não tem jeito sim, porque Deus está com você. Ah, meu Deus, isso é suficiente. Aleluia. Glória a Deus. Eu até escrevi uma frase de um bispo que eu sou apaixonado pela vida dele, chamado Bispo T.D. Jakes. Ele é de Dallas, no Texas. E ele tem uma frase que marca a minha vida, que ele diz assim: você precisa urgentemente ao longo da sua vida se livrar do medo. Eu não estou dizendo, como ser humano, que você não vai sentir medo. É claro que você vai sentir, mas o que eu estou dizendo é: ao longo da sua vida, não deixe que o medo controle o seu movimento. Medo é tão paralisante que pessoas, e já é comprovado por meio de estudos. Eu estava vendo hoje que foi feito um estudo no Brasil, que a maioria das pessoas que morrem afogadas não é porque elas não sabem nadar, é porque elas têm medo. Quando alguém sofre um acidente, a maioria das pessoas que sofrem um acidente tem a oportunidade de ter um socorro, mas na maioria das vezes elas morrem de forma acelerada porque elas têm medo. É comprovado cientificamente que o medo e que o pavor acelera o que poderia ser contido. Uma pessoa, deixa eu contar uma coisa para você. Eu não sei nadar. Mas alguém aqui não sabe também? Que bom, né, gente? Eu não sei. Eu já falei a Jesus que se ele quiser me chamar para andar pelas águas, eu acho que eu tenho até coragem. Mas eu não sei nadar, e está tudo bem. São limitações humanas, a gente vai aprendendo e depois está tudo certo. Mas eu tenho pessoas próximas a mim que sabem nadar. Eu gosto de tirar férias, geralmente no início do ano, para descansar. Muito obrigado. E eu fui para a linha verde, eu sou apaixonado por aquela região ali. E fomos pegar um barquinho para atravessar para o outro lado, dentro de Jacuípe ali. Se você já foi, você sabe que aquilo ali é maravilhoso. Aquilo ali é para filho de Deus. Não é água de coco, churrasquinho, água no pé. Só que, qual era a brincadeira? Todo mundo passou para o outro lado. E falaram assim: não, PR, pode vir que tem um caminho de areia que não vai dar em nada. Eu confiando, fui. No meio do caminho, alguma coisa aconteceu. Eu perdi o caminho. Pisei num buraco. Quando eu desci, que eu subi, eu disse: eu estou me afogando. E todo mundo assim: pastor, calma, calma. Aí eu subi de novo e disse: gente, eu estou morrendo. Amados, nem estava. Tinha gente ali suficiente que poderia, claro, me salvar. O que aconteceu? É bom a gente viajar com obreiro, mas não é todo obreiro que dá para viajar não, que tem obreiro que é muito linguarudo. Só com os fiéis. Aí entrou um grupo lá e me pegou, me puxaram por aqui, me agarraram aqui. Só que aí quando eu fui prestar atenção, olha que coisa poderosa, isso me ministrou muito. A maré estava aqui, só que havia uma corrente muito grande e um banco de areia cá. Um outro obreiro que estava comigo, caminhando junto comigo, ele também se afogou. Só que ele pensou o seguinte: vou prender a respiração porque eu vou parar no banco de areia. E não era nem 2 metros, era pequenininho. E eu fiquei desesperado. Passou um filme na minha cabeça. Olha que coisa na minha cabeça. Meu Deus, como é que Letícia vai falar para a igreja? Como é que Letícia vai anunciar no culto? Pai PR morreu tomando banho de férias.
A minha cabeça eu dizia: alguém me salva, e afogando. Aquilo ministrou em mim para o que eu estou pregando para você aqui hoje. Muitas pessoas estão entregando sonhos e projetos que Deus deu só porque a maré subiu um pouquinho. Deus não mandou você voltar atrás. Deus não mudou com a sua palavra. Deus não parou de ser Senhor. Do mesmo dia que Jesus sentou num trono, está lá em Efésios capítulo 1, quando ele foi coroado com glória e o seu nome que foi colocado acima de todos os nomes, do dia que ele sentou lá, quem foi que tirou Jesus de lá? Homens entram no poder a cada 4 anos. Jesus não precisa de eleição para entrar. Ele Mas quantas vezes, por medo, pessoas estão soltando projetos, ideias, sonhos, profecias. Mas Deus falou comigo que eu vou ser assim, mas não está acontecendo. Continua. Ei, seja forte e corajoso. Quando Deus fala com Josué, depois que Moisés estava morto, Deus começa falando com Josué desse jeito: Moisés, meu servo, morreu, e portanto é você agora que vai fazer com que o povo atravesse o Jordão e herde a terra que eu tenho prometido aos pais. Portanto, se levante, seja forte e corajoso e não tenha medo. Ninguém lhe resistirá todos os dias da sua vida. Eu estarei contigo, não lhe deixarei, nem lhe desampararei. Pegue a minha palavra, não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer exatamente como nele está escrito, e fazendo isso prosperarei o teu caminho. Porém seja forte e corajoso e não tenha medo. Essa palavra meditar aqui nos originais é a palavra agam, que quer dizer juntar aquilo que foi dito e pensar por meio de uma imagem, como se fosse verdade. Então o que Deus falou para Josué foi: junte o que eu lhe falei e pense todo dia que eu sou. Junte os milagres que eu fiz e pense: eu sou. Então agora imagina Josué pensando a história, porque ele não estava lá. Eu acho que ele não tinha nem nascido pela história, mas os pais contavam que Deus abriu o mar. Os pais contaram o livramento. Imagina agora Josué: eu já ouvi falar que o Senhor abriu o mar, o Senhor está comigo. Amados, coragem lhe coloca numa posição de ser destemido. Destemido é alguém que está disposto a fazer o que for, mas não vai soltar o plano de Deus. Deixa eu lhe falar uma coisa aqui: venha o que vier, não solte o plano de Deus. Custe o que custar, não solte o plano de Deus. Deus falou que na tua casa todo mundo seria salvo, vai ser assim. Deus falou que ninguém vai se perder no meio dos teus, vai ser assim. Deus falou que vai esticar teu nome para as nações, vai ser assim. Deus falou que vai aumentar teu negócio, vai virar uma grande franquia, vai ser assim. Deus falou que vai curar tua madre, você vai gerar quando o médico diz que não pode, vai ser assim. Pode passar o tempo que for, não solte o que Deus falou. Homens podem até voltar atrás com a palavra, agora aquilo que Deus falou, o céu sabe, tem que acontecer. Depende agora da sua fé e da sua coragem. Não existe um crente que diz que está pela fé e não é corajoso. Não, eu estou na fé. Eu estou na fé. Eu estou com medo, Jesus. Está com medo, vai com medo mesmo. Está com medo, vai com medo. Está com medo, faz a prova com medo. Está com medo, vai para a faculdade com medo. Se o Senhor disse que você tem um chamado para essa área, você vai ser o melhor nisso. Eu quero ser juiz, vai ser o melhor juiz. Advogado, vai ser um dos melhores advogados. Eu vou te falar uma coisa, amados, eu até postei isso no meu Instagram hoje mais cedo. Não subestime a capacidade que Deus tem de operar quando tudo parece que está perdido. Geralmente quando o diabo se senta para assistir você caindo e ele comendo pipoca, achando que acabou com você, é aí que o poder de Deus vem. Todas as vezes, amados, é só você olhar para Jesus. Quando o diabo pensou: matei o Filho de Deus,
Deus. Vem Jesus ressurreto, coroado de glória. Olhe para Cristo. Agora olhe para a sua vida. Não subestime Deus. Toda vez que você enfrentar um dia complicado, que você tiver vontade de desistir, porque eu também já tive vontade de parar. Quem nunca teve vontade de parar? Agora a diferença é que alguns têm só a vontade, que vontade dá e passa. Já dizia minha mãe, vontade dá e passa. Agora tem cristãos que estão tendo a vontade e parando. Eu quero que você saia aqui essa noite encorajado, pegando fogo. Se necessário for chegar em casa e bater um papo com um cão, você vai fazer isso. Que nem aquela senhorinha do quarto de guerra. E falar pro diabo, diabo, eu cheguei. E se você achou que ia fazer isso aqui, foi até hoje. Porque a partir de hoje, nunca mais você tem acesso na minha história. Nunca mais tem acesso na minha casa. Eu estou com isso aqui no meu coração para poder falar. Alguém precisa receber isso aqui. Existe alguém que está enfrentando um ciclo muito complicado, ano após ano a mesma coisa. Deus está mandando dizer para você: acabou isso hoje. A Bíblia diz que quando a unção do Senhor vem, a unção é esmagadora, amados. O diabo não consegue ficar perto da unção. Quando a unção de Deus vem, até aquele que tem o coração mais duro se arrepende diante do Senhor. Nunca esqueça disso. Agora, não tenha medo. Que unção maravilhosa aqui. Aleluia. Não tenha medo. Se tem a maior profecia que você poderia ouvir, é isso: não tenha medo. Uma das palavras que explica coragem no grego é a palavra andresiomai. Olha o nome bonito para filho e neto aí, viu? Andresiomai significa agir com bravura, mostrar para os outros a coragem, ser valente, independente de. Ser valente, independente de. Um crente carnal espera tudo ficar bom para poder mostrar que está na glória. É muito fácil você estar feliz quando tudo vai bem. Eu quero ver você ser valente quando o bicho estiver pegando, com o sangue dando na canela. Aí a Bíblia diz: ser valente. Porque eu li aqui no início do texto, quando você se encontrar com um cenário de guerra, que você olhar para um exército e perceber que eles são maiores do que você, quando você vê que os carros e cavaleiros são muitos e mais fortes do que você, lembre-se, não tenha medo. Foi o Senhor que libertou você do Egito. Ah, pastor, mas eu não entendi muito não. Quem foi que lhe tirou do mundo? Quem foi que mudou sua história? Quem foi que lhe calçou? Quem foi que lhe vestiu? Quem foi que lhe deu um novo nome? Quem foi que mudou você? Olha para a sua vida há anos atrás, olha quem você é hoje. Olha, você, se você olha para trás, você sente a alegria de quem você era? Mas olhando para você agora, você sente a alegria de quem você é? Você pode ainda não estar aonde Deus falou, mas você não está mais onde o diabo queria. E quando você olhar para um cenário complicado e ver um grande exército se levantar e parecer que é maior do que você, seja forte e corajoso e lembre-se quem foi que tirou você do mundo, quem foi que mudou sua vida, quem mudou sua história, quem mudou sua casa, quem trouxe salvação. Nunca esqueça disso. Toda vez que você olhar para um momento difícil, não olhe para as armas que você não tem. Olhe para a arma chamada Ele é. Você pode até não ter as armas, mas você tem o dono do universo. Ah não, pelo amor de Deus. Você pode não ter as armas, você tem o dono do universo. Se os médicos falaram que não tem como fazer tratamento, você pode não ter o remédio, você tem um dono da cura. Se o diabo está abusando na sua casa e o povo não quer Jesus, você pode até não ter o convencimento, mas você tem um espírito que convence.
Você pode ter uma loja, um negócio e parecer que está todo mundo se queixando de crise e ninguém está comprando nada, ninguém está vendendo nada, ninguém está fechando negócio nenhum. Ei, você pode até não ter a estratégia certa para alavancar teu negócio, mas você tem o melhor empresário da história. Aleluia. Chama Deus para ser o seu sócio. Eu estou perto de finalizar. Está sendo abençoado. Uma das palavras hebraicas para coragem é a palavra shazak ou shezek, que foi na lei da primeira menção. Nós estudamos teologicamente que é quando algum texto ou alguma palavra é mencionado pela primeira vez nas escrituras. Uma das primeiras vezes que é mencionada a palavra shezek é justamente quando Deus fala com Josué, quando ele diz seja forte. E essa palavra shezek significa torne-se firme, agarre o que eu te falei com determinação e tenha coragem suficiente para andar no que eu disse. O que Deus falou para Josué quando disse seja forte e corajoso não foi eu que falei. Não olhe para as circunstâncias, agarre o que eu disse e tenha coragem suficiente para andar no que eu falei. E aí quando você vai ler a história, você percebe que Jericó cai. Como é que um muro que a Bíblia diz que era impenetrável, ninguém conseguia penetrar as instalações de Jericó, eram tão fortificadas que famílias moravam entre os muros, gente. A largura do muro. O segredo não está no grito de Josué. Eu ia pregar outra coisa aqui, mas eu estou indo por outro caminho. Eu vou seguir o rio do Senhor aqui. O segredo não está no grito. Tem muito crente que se frustra, que quer fazer o mesmo ato profético que Deus deu para Josué. Para cada estação e temporada, Deus tem um ato profético específico para cada crente. O segredo não foi o grito. O segredo foi Josué meditar dia e noite no que Deus falou. Se a palavra hebraica para seja forte e corajoso, shezek, significa ouça e se agarre àquilo que eu te falei e tenha coragem de andar nisso. O que fez Jericó cair foi a disposição de Josué de equipar o povo sem saber no que ia dar. Por quê? O cenário era, já se havia notícia. Qual notícia? O povo é forte, o povo é numeroso, as frutas são grandes que dá para carregar com 2 pessoas. Imagina tu ir numa feira aqui e comprar um cacho de uva que vai ter que levar tu e mais um para dentro de casa. É uva para mais de um mês. O tamanho que era. A terra manava leite e mel. Então ele já tinha um diagnóstico daquele lugar. Josué ainda assim arrumou todo o cenário para o combate, não lançando a sorte, mas seguro em uma palavra. Qual era a palavra? Eu vou dar o que eu prometi. Ponto. A gente lê e quer trazer um monte de coisa. A interpretação mais básica é essa aqui: eu vou dar o que eu prometi. Não é assim que está escrito? Eu farei o povo atravessar para assumir a terra que eu prometi aos teus pais. Então, eu vou dar o que eu prometi. Agora imagine Josué arrumando o exército. Vai para onde, Josué? Não, a gente precisa se preparar para entrar no lugar que Deus prometeu, porque Ele falou que vai nos entregar. Ele falou que vai nos entregar. Está escrito: eu entregarei nas tuas mãos. Oh meu Deus do céu. Eu termino com isso aqui. Mas nós estamos hoje em Cristo. A Bíblia diz que estamos em Cristo, numa superior promessa, com uma superior aliança. Se os homens que estavam na época da lei não tinham ainda Cristo revelado e nem o Espírito Santo morando dentro, tiveram a capacidade de assumir territórios espiritualmente e de agarrar a promessa e ver Deus se manifestar, o que dirás hoje que o Espírito Santo habita dentro de você? Você tem graça, favor, misericórdia, socorro bem presente.
a ajuda do Espírito Santo. A Bíblia ainda diz que o Espírito é teu guia. Qual é o propósito de um guia? E antes do turista chegar. Qual é o propósito de um guia? Digamos que você ganha uma viagem caríssima. Eu recebo. Você ganha uma viagem para ir para Mônaco. Oh, que delícia. Cartão de crédito ilimitado, para usar como você quiser. Agora tem um adendo. Tem que ter guia. Sem guia você não passeia. Você não sabe falar a língua. Você não sabe fazer a compra sozinho. Se tu for igual a Bia, eu sou doidão. Cheguei na Espanha com ela e disse: Buenas tardes. Eu não hablo tão bem espanhol como sua língua. Eu hablo em portunhol. Perdão se estou errando alguma coisa, mas eu preciso comprar um perfume. Até evangelizei. Mas no normal tem que ter um guia. Tem ou não tem? Agora imagina só. Qual é o propósito do guia? Ir primeiro. Você não vai contratar um guia que não sabe o que vai lhe apresentar. Imagina você andando pela rua com um guia. Menina, vixe, tem um quebra-mola. Nem sabia. Você vai dizer assim: rapaz, que homem é esse? Qual o propósito do guia? Ir primeiro, sondar o local, ver o que dá para usufruir, ver aonde não pode passar, ver o que é perigoso, ver o que é saudável, saber conduzir para o lugar que o alimento é bom e tirar a pessoa de perto dos batedores de carteira, que são os salteadores. Aí a Bíblia diz que o Espírito Santo foi dado como nosso guia. Jesus falou: quando o Espírito da verdade vier, ele não falará de si mesmo, ele falará de mim, daquilo que ele viu e ouviu sobre mim. Quando ele vier, Paracletos, ele será o teu guia, ele lhe conduzirá por toda a verdade. Eu vim aqui para lhe dizer: o ano não acabou ainda não. Se você enfrentou alguma frustração, eu quero lhe falar: o ano só acabou de começar. Ainda tem julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E para ser melhor, o Espírito Santo, que é o teu guia, já está lá no final, meu irmão. E para terminar, eu quero falar com você uma coisa. É melhor preparar uma mesa. Vai ter festa na sua casa. Glória a Deus. Eu não sei para quem é essa palavra aqui, mas de quando eu comecei a pregar, está ecoando no meu ouvido. É melhor começar a planejar uma festa. Eu não sei se vai ser uma festa grande, se vai ser um culto de ação de graças. Eu não sei como é que vai ser, mas eu ouvi a palavra: vai ter festa na sua casa. Só tem festa na casa de quem recebeu milagre. Vai ter festa na sua casa. Tá pronto para os vizinhos perguntarem como é que foi? Tá pronto para você olhar e dizer: como é que foi? Eu sei como é que foi. Você aprendeu hoje a ser forte e corajoso. Não solta a promessa. Ainda que tudo esteja desfavorável, não solta a promessa. Você foi abençoado? Eu estou tentando terminar mesmo, viu? Mas eu percebo uma atmosfera do Espírito Santo aqui. Existem pessoas que entraram aqui essa noite que tem vivido uma vida muito cansada de ter que lidar com as mesmas coisas e os mesmos ciclos. E eu estou ouvindo isso mesmo. Vai ter festa na sua casa. Obrigado, Espírito Santo. Eu tenho uma ovelha na nossa igreja que é a nossa ministra auxiliar.
E o filho dela formou no Rema, que para você sabe, né? É a nossa escola teológica. E ele formou no Rema e desviou, um mês depois. Desviou e bagaceira. E aí ela parou para mim e disse: pastor, eu quero parar de pregar porque eu estou com vergonha. Eu falei: não, você é a minha melhor pregadora que eu tenho aqui, minha filha. Quando eu estou cansado, eu arrepio aqui. Tu não vai parar não. Aí ela: pastor, olha a vergonha que eu estou passando. Eu falei: que vergonha? Isso é vergonha? Vergonha é você negar que Deus pode quando tudo parece que vai dar errado. Continue agarrado à palavra. Deus falou que teu filho seria um grande pregador. Você vai todo dia falar isso. E todo dia eu peguei junto com ela, a gente orando. Obrigado, Senhor, por uma experiência. Um dia minha mãe viu ele chegando da rua de madrugada. Eu não estou falando de alguém velho de idade não, um jovenzinho de 19 anos de idade. O sonho dele era conhecer o mundo, porque ele cresceu na igreja. Um dia ele chegou bêbado, vomitando pelos cantos. Minha mãe viu ele. Ele chegou em casa, falou para a mãe que ele não conseguia sair daquilo. E ele continuou, só se afundando. E tinha dias que ela estava na igreja parecendo que ela ia desfalecer. Considere cada banho de unção que o Espírito Santo lhe dá. Porque banhos de unção no culto é Deus renovando suas estruturas. Não tenha medo de dar lugar não, viu? Eu fico vendo uns quentes, tudo contido. Dá lugar. E quando você dá lugar, Deus está reabastecendo tuas energias. O Espírito Santo já foi no teu futuro. Ele está assistindo você chegar até lá. Teu futuro vai ser poderoso. Tudo aquilo que Deus falou vai acontecer. O diabo querendo ou não vai acontecer. O sangue dando na canela vai acontecer. A porta fechando vai acontecer. Nem que Deus tenha que mudar o caminho, mas vai acontecer. Sabe o que aconteceu? Um belo dia ele foi para uma rave. Final do ano passado? Final do ano retrasado. Foi para uma rave. Chegou na rave e disse: hoje vou ficar loucão. Não conseguiu nem beber. A rave tocando. Ele conta isso para nós. Que ele disse que ele olhou para cima. E ele teve uma visão aberta. Como se o céu estivesse abrindo. E a música eletrônica estava tocando aquelas músicas de rave malucona. Só que ele estava ouvindo assim: eu estou voltando e você vai ficar aí. E ele começou a tremer. E o pessoal dizia: vixe, está alombrado, achando que ele tinha usado alguma coisa. E ele começou a gritar. Aí ele ligou para uma amiga da igreja. Quando a amiga atendeu, ele falou assim: ai, agora eu estou aliviado. Por quê? Porque eu achei que o arrebatamento foi agora. Aí eu liguei para saber se você estava aí. Porque eu pensei: não, se ela tiver, então o arrebatamento não aconteceu. E aí ele ligou o telefone e tomou dançar 4 horas da manhã. Quando ele olha para o mar, ele vê de novo a pessoa subindo e o céu aberto. E ele ouvindo: eu estou voltando e você vai ficar aí. Isso foi suficiente para ele chegar em casa às 5 horas da manhã, aos prantos, pedir à mãe para orar por ele. A mãe orou por ele. Ele foi para a igreja, chegou na igreja, no ambiente de unção, caiu falando em línguas, levantou, está na igreja até hoje. Então, eu termino a minha participação aqui essa noite falando para você: não subestime o Deus que é seu dono. E não ligue para os sorrisos sarcásticos que o diabo está dando, parecendo que você perdeu. Chega em casa e lembra ao diabo quem foi que perdeu. E diga para ele: eu me lembro muito bem que você foi inventado de rir 2000 anos atrás e Jesus ressuscitou. Do mesmo jeito que Deus fez lá, ainda faz hoje. Você recebe essa palavra? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.